Boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje a nossa live é sobre ansiedade infantil. Temos muito que conversar. A Thelma já chegou. Oi, Boa Thelma. Boa tarde. noite. Boa Boa tarde ainda, noite. né? É tarde, é noite, né? Estamos numa transição. Sim. Vamos dar aí 2 minutinhos, o pessoal está começando a entrar. Então, pessoal, hoje a gente não pode perder um bate-papo muito legal sobre ansiedade infantil e as implicações na família. Tenho certeza que todos vocês vão gostar muito, porque vamos conversar de questões práticas, vamos conversar sobre as nossas angústias, principalmente nesse período tão difícil de isolamento social, né? Em que a gente tem vivenciado aí. Ana, o pessoal que já está entrando, nosso boa tarde. Tenho certeza que a gente quer compartilhar esse momento com vocês, ouvindo vocês também. Tem a possibilidade de realizarem perguntas aqui pelo chat. Então, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, porque tenho certeza que essa troca é fundamental. Então, eu vou começar primeiro me apresentando, né? Eu sou a Fabiane, sou mãe de 2 meninos, do Leonardo e do Luiz Miguel. Leonardo tem 8 e o Luiz Miguel tem 11. Atualmente, eu leciono na UF, em Macaé, no curso de Direito. E por que eu estou falando de ansiedade infantil? Porque ansiedade infantil é aquilo que nos move enquanto mães, já que a gente sempre quer fazer o nosso melhor. E nesse período que a gente está vivendo de isolamento, eu tenho certeza que não só nós, enquanto filhos, em relação aos nossos pais e em relação aos nossos filhos para conosco, nós temos muito o que dividir. E aí eu tenho certeza que a Thelma vai poder colaborar muito aqui com a gente, né? Eu vou passar a palavra para a Thelma se apresentar, falar um pouquinho dela, do trabalho, e aí a gente já começa. Então, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer enorme para mim estar aqui junto com vocês, falando um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante, que é a ansiedade infantil e as implicações da família. Para começar a falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professora, atualmente não leciono mais, mas comecei a dar aula no Rio de Janeiro, numa escola particular, e dei aula durante 10 anos para crianças desde o maternal até o quarto ano. E foi, enquanto professora, que eu comecei a observar vários fatores emocionais e psicológicos que estavam interferindo, ou seja, que interferiam, né, no ensino-aprendizagem. E eu fui observando as crianças e vendo que existiam outras formas para eu ajudar. E aí me encantei pela psicologia, e aí continuei sendo professora, né, lecionando, e fui fazer a faculdade de psicologia. Então, depois que eu a concluí, eu deixei de dar aulas e abri o meu consultório e trabalho já há 10 anos como psicóloga clínica, num trabalho específico com crianças e adolescentes. Também atendo jovens adultos e adultos também. É, e assim, sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, sou pós-graduada no atendimento clínico, sou especialista na abordagem gestáltica e estou mestranda em psicologia clínica e da saúde. Quero agradecer muito a Legal. Fabiane por esse convite, né? Quando ela falou sobre o tema, eu fiquei encantada, porque eu amo falar sobre crianças, amo falar sobre a psicologia, então é um prazer enorme para mim estar aqui. E já começando um pouquinho a falar sobre o tema, né, da angústia infantil, da ansiedade infantil, quero dizer para vocês que a minha ansiedade está presente aqui agora,
né? É a minha primeira live, então tudo na nossa vida que é novo gera uma certa ansiedade, né? E trouxe como exemplo a minha ansiedade, porque a ansiedade é um estado fundamental, né? Ela é motivadora de adaptação e é uma questão de sobrevivência, porque ela nos impulsiona a fazer coisas, né? E por isso a minha ansiedade hoje aqui presente comigo, ela faz com que eu esteja aqui realizando essa live. Porque muitas vezes a ansiedade, quando ela não é funcional, ela está num nível não saudável, ela paralisa a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Legal, legal. Então, vou começar, eu acho que primeiro colocando os pingos nos is, né? Porque é isso, afinal de contas, assim, qual é o conceito, o que que você entende por ansiedade, Thelma? Bom, a ansiedade é um estado emocional e ela gera muita angústia. E junto com esse estado emocional angustiante, a gente sente também nós temos algumas sensações físicas que acompanham essa angústia. Então, ela gera taquicardia, ela gera sudorese, ela gera tremores. Então, tudo isso vem acompanhado dessa sensação angustiante que é a ansiedade. Então, é importante ressaltar que tanto a angústia e quanto ao medo que estão por trás da ansiedade, eles são sentimentos, sensações muito importantes da nossa vida, né? Por uma questão de sobrevivência, né? Todos nós temos certo medo em relação a algumas coisas. E o medo, ele serve como preservação. Se nós não tivéssemos medo, estaríamos desprotegidos, né? E quando essa ansiedade, ela passa a ser uma ansiedade não saudável, quando ela impede que qualquer pessoa faça coisas, vá atrás das suas necessidades, né? Então, quando a gente observa que uma criança está com um nível de ansiedade em desequilíbrio, não saudável, como a gente chama no linguajar psicológico, a gente percebe que algo com ela não está bem, né? Só que é muito importante ressaltar que tanto o medo, quanto a angústia, quanto a ansiedade são sentimentos e sensações universais. Todos nós sentimos, né? Elas são todas importantes. O que a gente precisa ficar atento é o nível em que elas acontecem e a frequência. Então, se esses estados são muito frequentes e têm uma intensidade muito significativa, isso pode atrapalhar o nosso desenvolvimento e o nosso estar no mundo. Então, na verdade, a ansiedade é algo natural, né? Então, assim, qual é o time? Quando que essa ansiedade passa a ser prejudicial? Então, a ansiedade passa a ser não funcional, não saudável, quando ela é geradora de alguns movimentos internos, onde a criança externamente, através do comportamento, ela vai mostrar para a gente que algo não está bem. Então, a gente percebe que há alguma dificuldade na atenção, na percepção, no pensamento, nos gestos, na forma de se expressar no mundo. Então, a gente percebe quando uma criança não consegue esperar, quando uma criança pode apresentar um comportamento agressivo demais, né? Porque a agressividade é uma outra coisa, é um outro estado que a gente também naturalmente sente, né? Então, a gente começa a perceber algumas alterações no comportamento da criança. Porque como ela é imatura, né, emocionalmente, ela dificilmente vai conseguir conversar com a gente e dizer todos esses estados emocionais que estão acontecendo com ela de uma vez só, né? São muitas emoções, muitos sentimentos. Então, ela vai expressar essa ansiedade num nível mais exacerbado através do comportamento. Então, é no comportamento da criança, exacerbado, seja ele um comportamento muito retraído, muito tímido, seja ele um comportamento muito agitado ou muito agressivo, a gente percebe que tem alguma coisa que a criança quer sinalizar que não está bem dentro dela. Mas eu fiquei pensando aqui, bebê também pode ter graus de ansiedade, assim, pode também ser classificado, se sente ansioso, né? Sim, né? A gente consegue, vou dar um exemplo concreto, né? A gente consegue perceber, por exemplo, a ansiedade em bebês quando por volta de mais ou menos uns 6, 7 meses, quando uma pessoa
se aproxima do bebê e não é conhecido para ele, a tendência que ele tem comportamental é chorar, né? É porque algo desconhecido se apresentou no campo de visão dele e isso é gerador de ansiedade. Por quê? Porque causa medo no bebê e angústia, né? Então ele deve estar lá pensando, quem é essa pessoa? Por que ela está se aproximando de mim, né? Acontece também quando as pessoas do convívio do bebê se afastam muito dele, né? Então, o bebê que tem um contato muito próximo com a mãe, com o pai, ou com uma avó, ou com a babá, essas pessoas são muito presentes, né? Estão muito presentes no convívio do bebê. Então, quando essas pessoas também se afastam dele, a tendência é ele chorar, né? Porque ele ainda não tem aquela dimensão de tempo e que a gente, de espaço, que a gente vai, mas a gente volta. Então, para ele, na percepção dele ainda imatura, a gente pode ir e não mais voltar, né? Então, a ansiedade, ela gera isso também, né? A ansiedade é justamente o conceito de um pensamento voltado para algo que pode acontecer. É como se a gente quisesse fazer uma previsão de alguma coisa, né? Então, uma pessoa, quando está muito ansiosa, ela dificilmente está no aqui e agora do presente. Ela está pensando assim, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer de uma forma bacana? Será que vai dar errado? Então, esses pensamentos, eles geram a ansiedade, porque a gente não tem como controlar, né? Prevenir ou prever as coisas que vão acontecer. É muito difícil. A gente tem até uma pequena previsão de alguma coisa, se a gente se organizar, né? Planejar, tem como a gente ter alguma previsão. Mas em termos emocionais é muito difícil. Então, como o pensamento está voltado para o futuro, para uma previsão, é geradora de medo e de angústia. Então, o bebê também sente isso, né? Uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos, ela pode, por exemplo, na escola, diante de alguma tarefa que ela nunca fez, né? Não tem como referência existencial, ela pode se sentir ansiosa. Porque é algo novo, né? O novo, quando se apresenta, ele é gerador de muita ansiedade. Porque a gente não sabe se vai conseguir fazer alguma coisa, realizar aquela atividade, né? Então, a criança sente medo, ela sente angústia. E aí isso gera ansiedade, né? E adolescente, pré-adolescente, adolescente, quais são os sintomas, mais ou menos, da que a gente identifica assim, está ansioso? Então, um exemplo bem clássico, assim, do adolescente, né? É quando o adolescente entra no ensino médio e começa a ver, geralmente, muita pressão em cima do adolescente sobre a escolha, né? Sobre a escolha profissional. Que faculdade você vai fazer? Então, assim, como eu atendo bastante adolescente também, eu vejo quanto eles se mostram angustiados e com medo, né? De já ter essa resposta pronta, essa escolha pronta no ensino médio. Então, isso é muito, muito gerador de ansiedade, porque eles têm medo de fazer uma escolha precoce, por exemplo, né? Eles ainda estão se conhecendo, né? Essa fase da infância e da adolescência é uma fase muito importante, porque as crianças e os adolescentes estão construindo a sua personalidade, a sua identidade, né? Quem sou eu? Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero para mim. Então, no ensino médio, socialmente, eles são pressionados a escolher uma profissão. Então, esse é um exemplo de um aspecto muito gerador de ansiedade para o adolescente, ter que decidir sua vida profissional enquanto ainda adolescente, jovens, né? Isso acontece muito, fica muito presente para eles. Então, o pessoal que entrou aí depois, deixa eu só posicionar vocês aquilo que a gente já conversou até agora. A Thelma veio apresentando para a gente sobre a ansiedade infantil, lembrou que o estado da ansiedade é algo que é natural, no entanto, é possível que ela se torne num nível que não esteja mais saudável, né? E é sobre isso que eu queria perguntar para ela agora. A partir de que momento, assim, que a gente sente que essa ansiedade está aumentando e está se tornando não saudável? Então, nós vamos precisar ficar muito atentos, né? Porque eu sou mãe também, como a Fabi falou, né? Tenho 3 filhos, tenho o Igor de 27, vai fazer 27 agora em julho, mês que vem, a Ana de 23 e tem a Sofia de 8 anos. Então, a gente precisa ficar muito atento que cada criança, ela é única, ela é singular. Mesmo que nós, pais ou outros cuidadores, né? Eu estou falando pais, mas aqui
extensivo também para todos que cuidam da criança. Às vezes são crianças cuidadas pelos avós, cuidadas por tios, cuidadas por babás, né? Então, todos os cuidadores precisam estar atentos como a criança se apresenta. Então, a gente já conhece, por exemplo, o nosso filho. Se com o passar do tempo ele vai demonstrando comportamentos diferentes, a gente precisa ligar um alerta em relação a isso. Então, se a criança era uma criança que sempre foi uma criança tranquila, alegre, com energia, que resolvia lá suas coisas numa boa com os amigos, e de repente essa criança, por exemplo, apresenta um comportamento muito diferenciado, seja ele de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais retraída, a gente precisa estar atento a isso, porque a criança sinaliza quando não está bem através do seu comportamento. Então, qualquer comportamento diferente é um sinalizador de que alguma coisa está acontecendo com aquela criança internamente. E como a tendência de toda criança, que a criança ela é muito inteligente organismicamente, né? A criança sabe das coisas. É que com a convivência com a gente adulto, que temos nossos compromissos, nossas responsabilidades do mundo dos adultos, a gente acaba muitas vezes não dando espaço necessário para essa criança se desenvolver saudavelmente. Então, o que acontece? Quando uma criança começa a demonstrar, a apresentar um comportamento muito diferenciado daquilo que ela sempre se apresentou, a gente precisa se atentar a isso e entender o que ela está querendo comunicar. Ela se comunica através do comportamento. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, qualquer comportamento que ela apresente, que seja diferente, muito diferente, né, do que ela sempre apresentou, é um sinal de que a gente precisa entender o que está acontecendo com ela. Entendi. E às vezes, Thelma, eu estava pensando aqui, esse comportamento às vezes é apontado pela própria escola, às vezes os pais não conseguem perceber, né? Sim, sim. Muitas vezes a escola sinaliza, né? Porque na escola a criança tem a oportunidade de se socializar, estar junto com outras crianças da sua faixa etária. Então, ali, por exemplo, na família, é um lugar que ela está, vamos dizer assim, mais protegida, né? Geralmente, vivenciando mais com os adultos. Quando a criança tem irmãos de uma faixa etária muito próxima dela, também há essa oportunidade de convivência entre crianças, né? Então, assim, a escola é um outro termômetro, é um outro sinalizador de que quando a criança não está bem, lá também essas coisas vão aparecer, né? Então, em casa, por exemplo, é fundamental que a gente consiga educar e ajudar no desenvolvimento dessa criança, estando atento a algumas coisas, né? Então, assim, a criança, ao longo do seu desenvolvimento, ela vai ficar muito atenta ao que está acontecendo na vida familiar dela. Então, tudo que nós adultos falamos sobre ela, os nossos sentimentos em relação a ela, né? Criança é como uma esponjinha. Ela vai observando, ela vai pensando sobre as coisas que ela vê, ouve e sente, e aí ela vai criando, com essa convivência com os familiares e as pessoas com as quais ela convive, uma autoimagem dela. Então, se uma criança ouve muito em casa, por exemplo, você faz tudo errado, você é desastrado, né? Você não presta atenção, e outras frases dessa, a criança realmente se sente dessa forma. O que ela sente? Eu sou desorganizado, eu sou desajeitado, eu faço tudo errado. E essas crenças vão sendo internalizadas. E a criança realmente acredita que ela é dessa forma. E aí, acreditando que ela é dessa forma, com os exemplos de falas que eu dei, vinda da família, né, que é quem mais convive com ela, é o seu primeiro grupo social, a criança vai começar a se sentir mal, né? Como é que eu vou acreditar que eu sou desorganizado, que eu não faço nada certo? Fora tantas outras coisas que a criança pode ouvir, né? Então, ela vai fazendo uma autoimagem dela muito negativa, né? É o que a gente chama de uma baixa autoestima. Então, ela vai começar a achar que ela não é capaz, que ela não consegue. Então, muitas vezes a gente vê, vem brincar. Às vezes é uma proposta de uma atividade, talvez que a criança não esteja acostumada a fazer. Provavelmente, ela vai se sentir insegura em experimentar, né? Então, a gente precisa estar muito atento ao que a gente fala,
o que a gente fala sobre ela, né? A forma da atenção que a gente dá para ela. Tudo isso vai constituindo esse sentimento, esse sentido que ela tem do próprio eu. Mas eu fiquei pensando aqui, Thelma, ok, essa imagem, para você investigar, identificar a origem dessa imagem feita pela criança, né, dela mesma, assim, é algo fácil Então, para os não é pais fácil. identificarem? Não é fácil, né? Porque, assim, além do ciclo familiar, que é o ciclo mais próximo da criança, né? São as primeiras mensagens que ela recebe, né, do mundo. Aí, depois desse ciclo familiar da escola, vem o ciclo escolar, né? A criança vai ampliando o seu contexto existencial. Então, por isso, por haver essa ampliação do contexto social, a criança vai circulando na escola, circulando, por exemplo, na aula de jiu-jitsu, no futebol, na aula de inglês. Então, todas essas pessoas que vão circundar a vida da criança farão referências para ela, né? Sobre ela. Ela vai sempre escutar coisas. E aí, o nosso contexto social, a nossa sociedade, ela acaba interferindo de uma forma negativa nisso também. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, a criança não é vista com o respeito que ela merece, né? A criança é um ser muito sábio, né? A criança é pura sensação, puro sentimento. Por isso que a gente fala tanto que a criança é inocente, né? Então, assim, a criança é puro desejo, a criança é puro querer, a criança só quer brincar. Nada é mais importante para uma criança e tão sério quanto brincar, né? Então, conforme essas vivências no mundo, a criança vai olhando e vai sentindo e escutando o que acham dela. Então, não é muito fácil identificar, né? O que levou a criança a estar tão desorganizada interiormente. Gente, olha, eu já estou recebendo várias perguntas, eu não estou não lendo não, hein? Vou fazer todas as perguntas para a Thelma, tomara que vai dar tempo para todo mundo, assim, mas eu estou Tomara. introduzindo aqui o tema e quem quiser mandar pergunta, manda, eu já vi que Isa mandou, várias pessoas, Karina, vou ler a pergunta de vocês, aguenta aí. Thelma, me diz uma coisa, que comportamentos que você pode identificar para saber que essa criança não está muito bem? Então, quando eu organizei essa fala de hoje, esse assunto é muito vasto. A gente precisaria de uma roda de conversa de horas para falar sobre isso, né? De tamanha importância desse assunto. Então, eu Não precisei tem condensar problema não, muito. né, pessoal? Thelma, não tem problema, a gente marca pelo menos uma por mês. Será um prazer para mim. Então, assim, eu precisei condensar bastante o conteúdo, né? E fiz uns apontamentos para mim, tá aqui ao lado, de vez em quando eu vou olhar, para eu não mergulhar, porque é um assunto que dá margem para a gente falar de outras perspectivas infantis, né? Então, conforme a sua pergunta, Fabiane, como é que a gente pode identificar, né? Que a criança está querendo, através do comportamento, mostrar que ela não está muito bem. Quando a criança está chorando muito, a gente fala assim, ó, a criança chora à toa, meu filho está chorando à toa por qualquer coisa. Então, esse é um grande sinalizador. Outro é quando a criança não aceita perder nos jogos. Ela fica muito frustrada e não aceita de jeito nenhum perder nos jogos. É claro, pessoal, que perder não é uma sensação agradável, nem para nós adultos, né? Legal. Perder é ruim. Só que a gente precisa ajudar a criança a entender que na vida nem tudo é possível e que na vida a gente vai ganhar e às vezes vai perder. E que a gente precisa, claro, nos esforçar para a gente ganhar, é óbvio, porque isso nos impulsiona, nos motiva a continuar. Só que a gente precisa explicar para ela que às vezes outra pessoa vai ganhar, porque a outra pessoa também está motivada a alcançar os objetivos. Então, quando a gente vê que a criança tem muita dificuldade de perder, ela não aceita, ela está sinalizando que alguma coisa não está bem dentro dela. É um sinalizador, né? Outro é quando a criança trapaceia nas brincadeiras, né? Tem criança que trapaceia. Então, é importante a gente não achar que a criança está sendo maldosa. É Não é normal. isso. A criança somente usa o seu comportamento para sinalizar que ela está com alguma dificuldade. É sempre para sinalizar que ela está com alguma dificuldade. E aí está uma das grandes dificuldades da gente, né? Dos pais, dos cuidadores, professores.
é sempre ter esse olhar generoso e muito respeitoso com as crianças. Elas estão sinalizando que alguma coisa dentro delas está em desarmonia, estão pedindo ajuda. Então, a gente precisa olhar para um comportamento que não está muito legal como um pedido de ajuda. Outro comportamento, a criança que busca muito a perfeição, não aceita seu erro, escreve, apaga, ou então, enquanto não botar determinada coisa naquele exato lugar, ela fica ali ansiosa, desesperada, chora. A criança que é muito agressiva, que bate em todo mundo. Então, assim, uma criança que interrompe os adultos conversando toda hora, mesmo que já tenham pedido para ela parar, se desculpa o tempo todo, crianças que comem demasiadamente, crianças que têm muita dificuldade para dormir, tem crianças que apresentam à noite terror noturno, ranger dos dentes, as crianças que têm muito pesadelo, tem crianças que têm enurese noturna, né? Então, todo comportamento que a gente possa identificar na criança, que a gente percebe que não é algo natural, a gente percebe que não é saudável, é uma sinalização, ela está querendo dizer, é uma mensagem para a gente que ela não está legal e que ela precisa de ajuda. Estou pensando aqui, Thelma, na verdade, a sociedade pode vir, inclusive, por várias origens, inclusive por alguns distúrbios, né? Então, é possível que a criança tenha, inclusive, algumas síndromes, né? E aí, na verdade, qual é o passo, assim? Da onde que eu identifico que tá na hora de procurar ajuda, tá na hora de buscar suporte psicológico, né? Uhum. Então, essa pergunta é muito importante, Fabiane, porque, assim, é importante a gente saber que tanto a criança quanto qualquer um de nós, a gente chama que a gente carrega uma mala de ferramentas. Todos nós temos uma mala de recursos internos. A criança, ao longo da sua infância, ela vai colocando na caixinha dela de ferramentas habilidades, capacidades, potencialidades. Então, essa caixinha de ferramentas internas da criança vão facilitando o seu viver no mundo. Então, quando ela entra na briga de disputa de um brinquedo na escola, por exemplo, com um colega, ela vai lá na caixinha de ferramentas e vai lembrar das potencialidades que ela tem. Caramba, eu quero, mas o meu amigo também quer. Então, deixa eu tentar negociar com ele. Olha, eu te empresto, depois você me empresta um pouquinho. Então, como é que a gente vê que a criança está agindo saudavelmente no mundo, né? De forma mais saudável? Quando ela se mostra num ambiente mais equilibrada, mais harmônica. Ela negocia, ela conversa. Isso não quer dizer que ela não vai se chatear, que não vai se enfurecer. É claro que vai. Mas é importante a gente perceber em como a criança se apresenta. Que boa forma é essa? Será que o meu filho apresenta uma boa forma de estar no mundo? Ou será que o meu filho está mostrando para mim que ele está constantemente irritado, constantemente chateado, insatisfeito, reclamão, chorão? Isso são indícios de que ele não está bem, né? Então, quando ele começa a expressar esses comportamentos, mostrando que ele não está bem, significa que essa malinha de recursos dele não está ajudando. Algo aconteceu, ou seja, muitas coisas aconteceram para que essa malinha fosse fechada. A malinha de recursos é fechada quando ele não acredita que ele tenha mais capacidade de fazer melhor do que ele está fazendo. E o que ele está fazendo no momento é o melhor que ele pode. Então, se uma criança, por exemplo, está muito chorona, chora o tempo inteiro, a gente ouve muito isso, ai, não para de chorar, chora por nada. Significa que ela está fazendo o melhor que ela pode fazer nesse momento. Se ela não está conseguindo fazer diferente, é porque a malinha dela, por alguns motivos, foi fechada. Ela deixou de acreditar nesse potencial dela. E aí entra a família. A família tem uma mala gigante de recursos, de potencialidade. E aí a família, quando se depara com algum comportamento da criança, ou alguns comportamentos, né, que estão incomodando os pais, no sentido de ficarem preocupados, e os pais vão tentando fazer várias coisas, usarem várias formas e maneiras para ajudar seus filhos. E aí chega uma hora que pode ser que a família, também ao abrir sua mala de recursos, não consiga mais encontrar recursos. Nossa, já conversei. Eu ouço muito assim, né? Quando as famílias vêm me procurar, pedindo ajuda, elas já tentaram de tudo.
sabe? Já tentaram de tudo. Então eu ouço, olha, já conversei, já dialoguei, já tentei entrar em acordo, já tirei direitos. Eu ouço tudo isso. Já dei castigo. E até, muitas vezes, os pais lançam mão de bater na criança, né? Então, assim, eu sempre gosto muito, sabe, com muito respeito, conversar com os pais que parem e reflitam um pouquinho. Uma criança que está demonstrando um comportamento que a gente chama de não saudável, de não muito harmônico no mundo, ela está sofrendo. A gente não pode ter a menor dúvida disso, que uma criança agressiva, muito retraída, ou então muito isolada, ou então muito chorona, e todos aqueles outros exemplos que eu dei, ela está em sofrimento. Porque as pessoas que estão em volta dela, com certeza, estão criticando, estão reclamando, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento que toda vez que ela estiver emanando essas necessidades, significa que ela já fez o máximo que ela pôde. E aí, quando o adulto lança a mão de uma escolha, por exemplo, de bater, como que a geração de mais sofrimento vai ajudar essa criança? Se ela já está lotada de sofrimento interno, né? Então, quando a criança, por exemplo, apanha, ou ela tem, vamos dizer assim, uma punição ou um castigo que vai além daquela punição ou daquele castigo, que seja contextualizado pelo que ela fez, né? Ah, olha, a mamãe já tinha conversado com você, ou o papai, ou a vovó, você novamente tem feito isso, então vamos fazer o seguinte, enquanto você não pensar e não entender que não pode, por exemplo, sei lá, bater no seu irmão, a gente vai combinar que tal coisa não vai poder, por exemplo, ser apreciada, né? Os pais fazem muito esse tipo de combinação de acordo, para ver se a criança entende que ela tem seus direitos, mas também tem que respeitar o outro, né? Porque o outro também tem o direito de ser respeitado. E aí, eu enfatizo essa escolha do bater, porque o bater é um gerador de sofrimento, né? E aí a criança que olha para os pais ou para um de seus cuidadores, né? Que pode ser uma avó, uma babá, e olha eles sempre com uma referência maior de amor no mundo, a criança sente um amor incondicional por nós cuidadores. Ela olha e vê que está recebendo essa punição, essa agressão física, ela acha merecedora dessa agressão física. E aí, isso é mais um gerador de sofrimento, né? Então, assim, eu sempre converso muito com os pais que pensem, ou melhor, que repensem algumas formas de atuar, né? Porque existem formas mais saudáveis, existem formas melhores da gente estar realmente, efetivamente, ajudando a criança a, de novo, colocar a chavinha nessa malinha de ferramentas, ou seja, voltar a acreditar em si, abrir essa malinha de recursos e tirar dali toda a potencialidade e habilidade que todas as crianças têm. Todas as crianças têm muitas potencialidades. É que, às vezes, elas perdem a crença nas potencialidades delas mesmas. E aí, Fabi, completando a sua pergunta, é nesse momento, quando os pais percebem que a criança não consegue fazer diferente e que a família já tentou várias maneiras de ajudar e não conseguiu, não teve êxito, é que a família procura ajuda. Procura um psicólogo para ser mais um parceiro nessa ajuda com a criança. Mas então, você disse aqui que existem meios, né? Existem possibilidades. Eu queria que você trouxesse aqui uma orientação para a gente, né? De oportunidades para ajudar, então, essas crianças para o desenvolvimento mais saudável, tanto das crianças quanto da família como um todo, né? Que tipo de orientação, de dica que você tem aí, já que eu tenho certeza que ninguém erra querendo errar. Muitas vezes a gente erra na educação dos filhos querendo acertar. E por isso que a gente precisa de orientação, né? Eu acho que a gente não pode se achar dono da verdade, a gente não pode se achar conhecedor de tudo e precisa, sim, buscar sempre profissionais e essa live tem esse retrato, pessoal. Para quem está perguntando se vai ficar gravado sim. As lives têm temáticas exatamente com esses contextos de família, de filhos, de maternidade em geral,
principalmente para que a gente deixe aí uma biblioteca de consultas, de apoio, porque eu acho que quando a gente divide conhecimento, a gente soma, né? Então eu queria saber de você isso, né? Que dicas que você daria aí de conhecimento, de ferramentas? Que ferramentas da caixinha a gente pode tirar nesse momento? Você falou uma coisa muito importante, né, Fabi? A gente, enquanto pai, mãe, vó, tio, cuidadores da criança, a gente sempre procura fazer o melhor que a gente pode. A gente tenta 1000 coisas, né? A gente pensa, abre nossa caixa e fala, meu Deus, que mais que eu vou fazer, né? Só que chega uma hora e a gente não tem resposta para tudo, né? Porque educar e ajudar no desenvolvimento não tem uma bula, não tem uma receita. A gente vai aprendendo sendo mãe, sendo pai, né? Sendo avó, sendo tio. Então, é uma experiência existencial. É fazendo que a gente encontra, né, a saída, as saídas pelo caminho. Então, o que a gente pode fazer? O que é fundamental para a gente ajudar os nossos filhos, as crianças, né? Porque eu estou vendo que tem professores aqui na live, tem educadores, amigos, colegas queridos, psicólogos, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Primeiro, eu penso que é fundamental que a criança tenha no lar dela, em casa, um ambiente muito acolhedor. O que é um ambiente acolhedor? A criança precisa, em casa, ter espaço para brincar. A criança olha o brincar como o ar que a gente respira. O ar que a gente respira é imprescindível para a gente sobreviver. A criança precisa brincar para sobreviver. E por quê? Né? As pessoas podem estar pensando, caramba, mas como assim o brincar é como respirar? Porque é na brincadeira que a criança vai experienciando o mundo. Ela experiencia o mundo brincando. Então, é brincando que ela começa a perceber se ela está feliz, se ela está triste, se ela ficou irritada, se ela está irritada com um colega. Ela começa a olhar o outro, porque o outro também está na brincadeira e vai atrás das vontades e desejos dele. Então, é no brincar que a criança vai experimentando o mundo e vai se conhecendo melhor, né? Então, às vezes eu recebo famílias que me perguntam assim, mas qual é o trabalho do psicólogo clínico com crianças? E aí, às vezes, os pais se assustam quando eu falo, a gente vai brincar. Só que a gente vai brincar, o brincar com a criança no consultório significa que o consultório de um psicólogo que trabalha com a criança é cheio de recursos lúdicos. Então, a criança tem ali, à mão dela, argila, tinta, lápis, livro, revista que se ela quiser recortar, ela tem jogos, ela tem diversos estímulos lúdicos para ela escolher com o que quer brincar. E aí é na brincadeira que ela vai expressar sensações, sentimentos, emoções. Ela vai dizer o que ela pensa dela, ela vai dizer o que ela pensa da família, ela vai dizer para a gente como ela enxerga o mundo. E assim, o meu trabalho com a criança, o trabalho do psicólogo infantil, justamente um desafio para a gente. Por isso que eu sou apaixonada, né, pelo meu trabalho. É um desafio o psicólogo que trabalha com criança conseguir enxergar o mundo pelo olhar da criança. Não é um mundo através do meu olhar. Eu preciso entender e enxergar como cada criança se enxerga, como cada criança se sente, como cada criança enxerga seus pais, seus irmãos, seus familiares, a escola. E aí é que a gente vai conseguindo fazer um trabalho, porque aparece o quê? Os medos, as inseguranças. Eu vou batendo naquela caixinha de ferramentas devagarinho e pergunto, você concorda em a gente abrir essa caixinha devagarinho e ver o tesouro que está aqui dentro? E aí a criança, estabelecido o vínculo de confiança com o profissional, cuidadoso, presente de corpo e alma nas sessões, totalmente voltado para a criança, respeitando quem a criança é, respeitando a forma como a criança está podendo estar no mundo, a criança, diante de um adulto que a respeita e a valoriza da forma como ela está podendo se apresentar no mundo, ela começa a se sentir novamente segura. Ela fala, caramba, tem alguém olhando para mim e respeitando a forma como eu estou. Seja essa forma tímida, seja essa forma mais ansiosa, seja essa forma chorona, seja essa forma irritada, porque é o melhor que ela está podendo fazer.
Então, a gente vai abrindo essa caixinha de ferramentas e, junto com ela, tirando cada habilidade, cada potencialidade, olhando se tem alguma ferramenta que está faltando. Então, a gente trabalha a potencialidade da fala, a potencialidade da audição, a potencialidade da visão, a potencialidade do falar, a potencialidade do ouvir o outro, a potencialidade do corpo, do movimento, do sentir. Então, a gente trabalha com a criança com um ser total, né? Olhando o seu biológico, respeitando as suas limitações biológicas, porque todos somos diferentes, né? Olhando o seu contexto social, quem é essa família, do que essa família precisa. Tanto é que o trabalho do psicólogo clínico com crianças é um trabalho junto com a família e com a escola também, né? A gente estabelece uma parceria fantástica entre o psicólogo clínico infantil, a família e a escola. Juntos, com a criança, a gente vai ajudar a criança a abrir essa caixinha de recursos, olhar o que tem lá dentro e também nutrir essa caixinha com mais habilidades, mais potencialidades que ela foi perdendo, talvez, ao longo do desenvolvimento. Thelma, eu vou abrir espaço aqui para algumas perguntas, depois eu refaço aqui uma minha, que eu já deixei aqui separadinha. Eu vou registrar a participação da Karina, vou juntar junto com a da posicionamento aqui da Isabela. A Karina falou assim, eu percebo que as crianças estão mais ansiosas com essa modalidade de ensino online. E aí eu vou juntar com a percepção da pergunta da Isabela, que ela fala assim, Thelma, você poderia falar sobre como os games, os eletrônicos em geral, em excesso, influenciam e atrapalham no desenvolvimento cognitivo e afetivo dessas crianças? Ótimas perguntas. Agradeço muito pelas perguntas. Então, é claro que a gente está vivendo um momento muito diferente, né, na existência de todo o planeta. Todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo em lidar com um momento que a gente não tem na história, né? Porque quando acontece algo novo com a gente na vida, a gente vai lá dentro da gente catar referências, né? Já aconteceu isso comigo alguma vez? O que eu fiz que deu certo, né? O que eu fiz que não deu certo? E aí a gente tenta enfrentar um novo. Esse isolamento é uma novidade para todo mundo que está nesse planeta. Então, assim, as crianças, obviamente, né, por serem mais sensíveis, né? Por tudo isso que a gente já conversou um pouquinho, né? Dela ir se apresentando no mundo da melhor forma que ela tá, e muito da influência do que a gente fala, sente, faz para com elas, né? Elas vão desenvolvendo as crenças dela a respeito delas mesmas. Eu peço muita atenção ao uso das telas, né? Esse ambiente online em que as crianças estão tendo que ser inseridas devido à necessidade das aulas online, a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque as telas, qualquer tipo de tela, aí entra computador, televisão, videogame, as telas, elas fazem com que a criança desenvolva uma certa dependência, né? Porque, assim, ainda mais nesse isolamento, a gente não está podendo sair, saindo só o necessário. As crianças não estão saindo de casa. Então, é claro que isso é um ambiente gerador de ansiedade, porque eles querem brincar, querem estar com os amigos, né? E a criança é muito concreta, ela gosta de abraçar, ela gosta de esbarrar, ela gosta de estar junto. E, assim, esse ambiente virtual, ao mesmo tempo que ele é muito saudável, porque através dele, olha só, a gente está aqui conversando, né? É possível a gente trocar conhecimento, trocar informação. As crianças conseguem, né? Trocar informação, ter as aulas online, só que também é um gerador de muita ansiedade, de muita frustração, né? E de muita angústia para a criança. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Já tem as escolas com as aulas online, as crianças precisam assistir, né? Para poder dar continuidade ao ano letivo. Então, já que tem isso, a gente precisa propiciar à criança outras coisas dentro de casa, que não sejam somente os eletrônicos. Então, a criança precisa brincar, a gente já falou disso, né? É uma necessidade da existência da criança. Então, favorecer a criança, os brinquedos, as coisas que ela já tem em casa. Então, papel, canetinha, lápis de cor, o que ela tiver, margila, massinha, qualquer brinquedo que ela tenha, brincadeiras que a gente brincou enquanto éramos crianças, né? Desenhar amarelinha de giz no chão da nossa casa para brincar, pular corda. Então, assim, nós pais, muitas vezes, pecamos
porque deixamos as crianças sem dar limite frente às telas. E aí as crianças, na grande maioria delas, demonstram comportamentos irritadiços, as crianças ficam muito nervosas, porque a tela gera isso, a exposição demasiada à tela é um gerador desses comportamentos. Comportamentos irritadiços, comportamentos ansiosos, muitas vezes depressivos, porque acaba se tornando a única forma de contato que a criança vai estabelecendo nesse momento do isolamento, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento a propiciar para a criança que ela tenha outras possibilidades de brincar. Então, assim, cada família pode combinar com a criança um tempo de exposição às telas. Então, olha, você tem a sua aula online todo dia, tantas horas por dia. Vamos fazer assim? Você vai ter mais um tempinho para você brincar nas telas. E aí, uma outra coisa importante é que os pais, por favor, precisam vigiar no que as crianças estão escolhendo assistir. As crianças entram em sites que não são propícios adequados para a sua faixa etária. Tem crianças acessando sites para adultos. Então, a gente precisa monitorar esse acesso. Eu sempre falo, eu dou muitas palestras em escolas, converso muito com os pais, e eu sempre falo que a segurança precisa estar acima da privacidade. Criança não tem que ter privacidade nesse sentido, porque ela ainda não tem capacidade de discernir o que é melhor para ela, o que é mais seguro para ela, nesse âmbito da internet. Então, nós precisamos ficar atentos, monitorarmos aonde a criança está navegando. E, de preferência, até colocar disponíveis para ela acesso a conteúdos adequados à faixa etária, né? Então, assim, falaram de tempo, né? Qual seria o tempo ideal? Assim, baseado na Associação Americana de Pediatria e na Associação Brasileira de Pediatria, a orientação é que a criança, por volta de faixa etária de 5, 6, 7, 8 anos, que eles possam ficar no máximo até 1h30, 2 horas em todas as telas. Isso inclui televisão, isso inclui videogame, isso inclui celular. Só que nesse momento tem as aulas online. Então, se a gente deixar, né, permitir só 1h30, 2 horas por dia, eles vão ter aula online e não vão mais poder brincar com os conteúdos que eles gostam. Então, nesse momento, a gente flexibiliza um pouquinho. Então, depois que assiste a aula, a criança precisa do intervalo. Isso é fundamental. Esse afastamento das telas faz com que a criança, lembra? Abra a caixinha de ferramenta. O que eu posso fazer agora? Nossa, eu posso ler um livro, eu posso brincar, eu posso correr no meu quintal, eu posso chamar meu irmão para brincar de carrinho. Ela precisa perceber que ela pode fazer outras coisas. E aí, mais tarde, um pouquinho, a gente pode pensar em dar mais um pouquinho de tempo para ela, para um tempo livre na tela. Então, aí ela escolhe um jogo, né? O problema, Thelma, o problema não é a tela, o problema é o tempo na tela, né? Eu tô te cortando porque a gente tem um monte de pergunta aqui e a gente tem um tempo limitado, senão a live cai e eu não consigo salvar. Tá. Então, eu vou só fazer um breve resumo aqui. Tá. Tem a Thalita mandando um beijo, a Simone também, beijo, Longo, Thalita, a Cecília Portela também. Cecília também concordando que a gente pode fazer pelo menos uma vez no mês uma live dessa. Eu acho que a próxima tem que ser sobre eletrônico. E eu posso trazer algumas dicas. Com o marido de TI ficou mais fácil, né? Porque a gente monitora e tem algumas ferramentas de aplicativo também que limitam o tempo de acesso para as crianças. Então, eu não acho que o problema seja o videogame. O problema é que tipo de jogo que é. E o problema é o tempo que se joga, né? É claro que eu tenho duas idades diferentes e as realidades são diferentes também, mas é um grande desafio para todo mundo, né? O Pedro falando aqui que a questão de perder o sono, eu senti isso, que agora nesse período o retrato da ansiedade foi a questão do sono, a dificuldade de dormir, né? A Clarice também falou sobre isso, que percebeu também a dificuldade para dormir das crianças, né? A Ana Cláudia registrou aqui, como fico feliz vendo vocês duas nesse movimento, nesse momento tão indelicado do mundo. Fico muito feliz de ter feito parte da educação dos seus filhos. Obrigada, Ana. É muito bom ter você por aqui.
A Isabela retrata a questão da pandemia, né? Temos que ter mais paciência com a gente mesmo, com os nossos pequenos. É possível sempre, claro, é impossível estar totalmente normal nesse momento, né? Vamos falar só um pouquinho, e aí, bem rapidinho, porque eu tenho mais dois assuntos para a gente falar antes que a live caia, sobre esse retrato da pandemia. E aí eu já vou deixar um aviso, pessoal, sábado que vem, Adriana vai conversar também com a gente de como a gente respirar, usando a yoga, usando a meditação, também com os nossos pequenos, possibilitando, então, que a gente também diminua a nossa ansiedade. Mas fala aí, Thelma, me fala um pouquinho sobre esse período. Então, como que a gente consegue enfrentá-lo? Então, com menos ansiedade. Esse período em que a gente está vivendo, né, um período diferente, né, que afetou todo mundo desse planeta, a gente precisa ter mais paciência, né, e fazer a cada dia o que é possível, né? Até antes da pandemia era possível tantas outras coisas, mas agora muita coisa não está sendo possível fazer. Então, nesse momento agora, os pais precisam se manter mais calmos, mais pacientes, mais flexíveis, porque não está fácil para ninguém, principalmente para as crianças, porque como eles têm muita energia, eles precisam gastar essa energia. Então, às vezes, né, fica parecendo que eles estão mais ansiosos, porque estão se movimentando em casa mais. É porque eles não aguentam mais ficar isolados. A gente fica, né, incomodado de ter que ficar, né, preso em casa, vamos dizer assim, né, saindo somente quando necessário. Então, a gente precisa ter mais paciência, principalmente com as crianças, porque eles ficam muito incomodados com essa situação. Então, assim, peço muita atenção em relação às telas. O que é importante em relação às telas é monitorar o conteúdo que está sendo acessado e dar limite para a duração da exposição às telas. Uma coisa importante que eu lembrei para falar agora é da rotina. Criança precisa ter rotina. Uma rotina mais flexível agora na pandemia. Mas a rotina, ela dá segurança interna. Então, mesmo nessa pandemia, mesmo com uma rotina mais flexível, a criança precisa ter um horário estabelecido, mais ou menos, para ela acordar, para ela poder fazer os hábitos de higiene, que são tão importantes, são cuidados que a gente vai ensinando desde pequeno. A criança precisa ter um horário mais ou menos estabelecido para almoçar. Ela já tem um horário fixado pela escola, né, para as aulas online. Então, assim, peço a vocês que fiquem atentos, porque é fundamental manter uma rotina, mesmo nessa época de pandemia. Porque a rotina, como ela é estabelecida externamente, a criança internamente também se organiza baseado na rotina. Se é uma rotina muito fluida, muito solta, a sensação interna também é de muita soltura, sem muito limite, sem muito contorno. A criança muitas vezes se sente perdida. E uma criança se sentindo internamente perdida é gerador de ansiedade, é gerador de medo, é gerador de insegurança e é geradora de angústia. Então, manter uma rotina mais flexível nesse momento também é muito importante, né? Então, Thelma, na verdade, nós, enquanto adultos, precisamos também identificar que nós precisamos ter uma rotina organizada, né? Então, assim, já passou aquele período de luto de falar, meu Deus, vai acabar, não, já estamos voltando, aqueles 15 dias já foram, já passou um mês, já passaram 2 meses, e aí, claro, criança absorve o exemplo, né? Então não adianta trabalhar de pijama e pedir para a criança para tirar o pijama para estudar, né? Então eu acho que é muito isso, né? Mas olha, vou registrar aqui Andréa Portugal falando que as crianças não brincam de brincar, brincam de verdade, né? A Cláudia Garcia falando que brincadeira para criança é coisa séria, sim, né? Obrigatoriamente há reflexos no cognitivo ou nas produções da criança. A Clarice perguntando, deve ser em relação ao eletrônico, provavelmente, né? Sim. Em relação ao cognitivo, tem já comprovação sobre esses reflexos? Então? Sim, então, o que as pesquisas apontam é que o excesso de interação com as telas, como ele é um gerador de ansiedade, ele acaba interferindo no cognitivo. Porque a gente já viu, né, que por trás da ansiedade está o medo, está a insegurança e a angústia.
Então, a ansiedade, ela é geradora dessas emoções. Então, as nossas emoções controlam, né, o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Então, uma criança que está muito exposta às telas, ela fica muito irritada, muito ansiosa. E aí, obviamente, isso interfere na sua aprendizagem, né, no seu desenvolvimento cognitivo. As emoções interferem no ensino-aprendizagem, né? Exatamente. E aí, assim, o pessoal falando sobre eletrônico, né, que eu acho que é o que a gente mais está vivenciando, sobre a gente também colocar limite ao eletrônico, eu acho que para nós mesmos enquanto adultos, mas eu acho que mais do que isso, é a gente também usar o eletrônico de maneira adequada, né? Exatamente. Porque, na verdade, eu fiz, sabe, eu tentei fazer muito essa reflexão nesse período de pandemia sobre como eu estava usando o eletrônico na minha vida, né? Nós estamos num mundo que tem um caráter virtual, apesar da gente estar com maior saudade, a Ana Cláudia registrou aqui, né? Saudade do abraço, né? Sim. Rodrigo também elogiando a iniciativa. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Thalita também falando que as dicas estão muito legais. É claro que a gente está louco para se encontrar, se abraçar, mas a realidade é uma realidade que cada vez mais nós vamos ter contato com esse mundo virtual. E o que a gente faz dele, né? O que a gente retorna para a sociedade, o que a gente retorna enquanto crescimento pessoal através do eletrônico também, é parte daquilo que a gente escolhe fazer com ele, né? Então, e assim, eu acho que a gente também tem que nos educar, e nós não fomos educados a isso, né? Então, quando eu falo assim, ok, quer ir para o YouTube, mas vai ficar vendo o quê? Vídeo de jogo? Não, então, mas peraí, gente, vamos pesquisar o que nós temos. Temos N canais legais de educação, N canais de ciência, N canais de história maravilhosos, maravilhosos. Então, assim, fazer com que seja utilizado também a internet de modo educativo, de modo a nos crescer, inclusive, enquanto pessoas e nossos filhos, também é muito legal, né? Thelma, nós só temos aí mais 2 minutinhos para você se despedir, e eu já vou agradecendo, já vou fazendo minha última fala, agradecendo a presença de todo mundo. Tivemos várias pessoas aqui online, não vai dar para citar todo mundo, mas agradeço a presença de todos. Já fica o convite, Thelma, para a gente fazer muitas outras sobre vários temas, principalmente sobre a questão dos eletrônicos, que ficou tão aí evidente que é o bem e o mal nosso da realidade. E eu vou te dar aí um minutinho para você se despedir. Tá joia. Então, assim, fechando essa parte, né, que foi uma pergunta da Isabela, as crianças realmente têm a gente como referência, já foi falado isso, né? Então, a gente precisa dar o exemplo. Não adianta pedir a criança para largar o celular ou o computador se a gente não larga o celular e o computador, né? Tudo começa pelo exemplo. É mais o que a gente faz do que a gente fala. Vou terminar essa live dizendo que eu estou muito feliz, é uma honra para mim receber vocês aqui. E eu vou terminar essa minha fala com uma frase de uma mestra que embasa muito o meu trabalho clínico, que é a Violet Ocklander. Ela é uma psicóloga. Então, ela diz assim, abre aspas, as crianças são nossos melhores mestres. Elas já sabem como crescer, como se desenvolver, como aprender, como expandir-se e descobrir como sentir, rir, chorar, enfurecer-se, sabe o que está certo para elas, o que não está, sabem do que necessitam. Elas já sabem como amar e ser alegres, como viver plenamente a vida, como brincar, ser fortes e cheias de energia. Todas elas, bem como as crianças que estão dentro de cada um de nós, precisam somente de espaço para fazê-lo. E vou terminar com uma frase minha. Todos nós temos o direito incondicional de nos sentirmos bem e satisfeitos dentro de nós mesmos, pois nosso corpo, nosso organismo é verdadeiramente a nossa morada. Então fica aqui o meu desejo de uma ótima noite, um ótimo final de semana e reitero o prazer que eu tive de estar hoje aqui com vocês, trazendo um pouquinho de conhecimento, de orientação acerca do desenvolvimento infantil com o tema da ansiedade. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite, Fabiane. Thelma, foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Wanda, Renatinha Catunda, tantas amigas queridas que a gente está com saudade de ver, né? O pessoal da família também.
Thelma, mais uma vez, gratidão por dividir seu conhecimento. Eu acho que é assim que a gente cresce. Tenho 20 segundos para finalizar antes que a live caia. Só mais uma vez, pessoal, gratidão. Sábado que vem nós temos outra live com a Adriana Andreoli, também falando sobre essa questão de redução de ansiedade. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e espero em vocês na próxima. Obrigada. Beijo, Thelma, obrigada. Um beijo a todos que estão aqui presentes. Obrigada.